quem não sabe, o Verratti jogava no Belgrano e ele foi artilheiro da segunda e da primeira divisão, levando o seu time até o acesso, né, quando ele era da segunda, e ele já era o capitão lá. Inclusive é no Belgrano da Argentina que ele ganha o apelido de pirata. Então ser líder já é do Verratti. Existe gente que nasce com isso. Não só é um grande jogador que consegue, para mim, tem a melhor bola aérea do futebol brasileiro, é um cara que também é um líder dentro de campo, se movimenta, é um grande atacante, mas também é um grande líder. Então, sem dúvida alguma, junto com, ele mesmo cita isso, com a liderança do Pedrinho, com a liderança do Felipe, o trabalho do Rafael Paiva, ele uniu o grupo, ele via algumas coisas ali que ele não gostava e ele conseguiu unir o grupo por esse jeito dele. Ele é um cara que brinca, ele é um cara que é muito extrovertido, tem boa comunicação, então, para mim, o Verratti, sem dúvida alguma, ele é o grande expoente do Vasco nessa temporada de 2024. E personagens importantes para não descolar o que é o Vasco, a sua identidade, a sua cultura, a sua força, tudo que é o Vasco, o tamanho do Vasco, com pessoas que tentam administrar e às vezes se afastam dessa identidade. Isso aconteceu no início do ano passado, com o Barbieri, quando começa a falar, o São Januário é muito hostil. Foi no ano passado, né? Sim. E fala algumas... Eu adoro o Barbieri, tá? Mas eu achei que ele foi... ele não foi... Naquele momento pro Vasco, o casamento não estava funcionando. Desculpa. Isso. Ele o casamento não tá funcionando. E aí você começa a perder o mais importante do Vasco, que é a força da camisa que o Vasco tem. Aí a torcida vai, pega tudo isso, junta o caco e cola no Vasco de novo. E aí no início desse ano tudo se quebra com a questão da 777 e tudo mais. Então assim, esses personagens são importantes para nunca deixar ninguém ser maior do que o Vasco. Nunca deixar essa identidade do Vasco se descolar de uma organização. Eu acho que hoje está sendo o ponto mais alto dessa questão de ser o Vasco em sua essência. Com o Pedrinho, com esse cara que já se identificou, com o Coutinho voltando, o Souza, o Alex Teixeira. Eu acho que o Vasco, o Felipe... O Rossi, é verdade, que também entende muito de Vasco. O Vasco voltou a estar mergulhado dentro da sua história, Venê. E estamos falando de hoje um capitão que é argentino, que entendeu rápido o que é Vasco da Gama. Porque muitos jogadores que vêm de fora do Brasil, eles passam por uma certa dificuldade e acabam não entendendo o que é um clube. E aí a gente pode mencionar vários. O jogador é questão de adaptação. E o Verratti, ele se adaptou muito rápido. E eu assim, observando o Verratti, a gente vê que ele nasceu com isso, com esse espírito de liderança. Tem jogador que ele é líder técnico. Vou dar um exemplo. O Everton Ribeiro, nos tempos de Flamengo, era um líder técnico. Ele não tinha essa característica de brigar, de gritar, de falar. São características diferentes. O Botafogo tem um hoje, que é o Tietê. Pois ele é isso. É capitão e por é exemplo, um o Coutinho pode ser um líder técnico. Talvez não tenha essa característica como o Verratti. O Arrascaeta. O Gerson está aprendendo a ser um líder como é o Verratti atualmente. Então, são figuras importantes. E, além disso, é um cara que mostrou que já conhece muito o que é o Vasco da Gama, a grandeza Vasco da Gama. Porque não é simplesmente você botar a camisa e jogar. Não é assim. Você tem que entender qual clube você está representando. E o Vasco da Gama é enorme. Pedrosa, e a preparação do Vasco para encarar o Grêmio? Já citamos aqui que o próximo confronto é o Grêmio. Você acha que o Coutinho, que fez sua estreia no último jogo contra o Atlético Mineiro, entrou no decorrer da partida, tem chance de começar como titular ou não? Tem chances, Fernanda, porque há uma dúvida em relação ao Adson. O Adson vem jogando no sacrifício aí durante as últimas 3, 4 partidas com um problema na coxa e pode ser que ele nem viaje para essa partida contra o Grêmio. Lembrando que esse jogo vai ser na Arena Condá, que é a da Chapecoense, né, por escolha do Grêmio. Então é um campo diferente aí na Série A. E o Vasco da Gama tem um ponto aí para se agarrar, inclusive do Verratti, porque o primeiro gol que o Verratti fez com a camisa do Vasco quando ele chegou foi justamente contra o Grêmio. Naquele jogo em São Januário, quando estava sem torcida ainda, ele entra no segundo tempo, ele até fala isso em uma das entrevistas que ele deu aos veículos, deu para o GE, deu para a Atenção Vascaínos também, onde ele fala que ele nem conhecia o PEC e foi lá agradecer ao PEC pela assistência que deu a ele. Então eu acho que pela má partida que o Praxedes fez e também entendendo o termômetro, eu acho que se o Rafael Paiva for inteligente, ele vai entender que o termômetro não é para colocar o Praxedes nesse jogo. Também pela possível ausência do Adson, a possibilidade do Coutinho ser titular é muito grande. Lembrando que deve ter a volta do Payet também à lista de relacionados, deve ter a primeira relação do Souza para essa lista, e o Alex Teixeira já jogou na última partida, além do Emerson Rodrigues, então deve ser um Vasco definitivamente encorpado com os seus reforços. Uma pena o possível desfalque do Adson,
que deve ser confirmado, porque ele é um jogador que tem sido muito importante para o Cruz Maltino. Não é informação. Se você pudesse escalar hoje o Vasco, com tudo que você entende que clinicamente pode, Tá. não é o Vasco dos seus sonhos na temporada, não. É pra esse jogo sim, tá? Com as informações que você tem. Como você escalar, não é informação, é a opinião do Pedrosa. Tá, eu colocaria Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Felipe Coutinho, JP, David e Verratti. Bom, Vasco. Esse é o Vasco que o Pedrosa escalaria. Sim. Não é que o Rafael Paiva vai escalar, tá? É a opinião do Pedrosa. Paiva vai colocar, não. Na sua concepção, dá pra jogar Payet e Coutinho juntos? Dá no pra final jogar. de semana já. Dá pra jogar Payet e Coutinho juntos primeiro. O Payet tá bem incomodado de não estar conseguindo ter uma continuidade no Vasco. Ele já vem treinando regularmente há mais de uma semana, não viajou no último jogo, justamente para estar pronto para o jogo contra o Grêmio. Pela primeira vez vai viajar com o elenco num jogo do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Payet pode de fato ser uma opção para o Vasco, até porque o Adson tem dores na coxa e ainda vai ser reavaliado. Adson já vem com dores na coxa há 2, 3 jogos. Então, dessa vez, provavelmente ele vai ser poupado. Ele nem treinou com os demais jogadores durante a semana, fez um trabalho à parte. Provavelmente o Adson vai ser poupado e aí o Payet pode ganhar uma vaga no time titular. E aí tem aquela opção que vai caber ao Paiva, né? Botar o Coutinho centralizado, tirando o Prachetes, que foi muito mal no jogo anterior. Mas tava bem. Não estava bem. A torcida fez estava um- perdoando porque Ele o fez um jogo bom anterior ao do Galo. Então, mas é porque anteriormente a isso ele vinha muito mal. Isso. Depois ele foi regular nesses jogos, contra o Isso. Corinthians, etc. E aí o torcedor deu aquela, não, o Prachetes tá ok. Só que contra o Atlético Mineiro ele basicamente entregou o jogo. O passe Mas que aí ele você dá... botaria o Coutinho no lugar dele. O Coutinho seria... O mais natural seria o Coutinho jogar de 10 e o Payet já caindo pela esquerda. Mas que também pode ter uma inversão. O Payet jogando de 10 porque o Ramon Dias fazia isso e o Coutinho jogando pela esquerda. Primeiro jogo que jogar Coutinho e Payet junto, que vai ser um show, que é muita qualidade. Sem dúvida. Vai acabar completamente essa teoria de ai, não pode jogar junto. Pô, tu tá de sacanagem com a minha cara. Dois craques acima da... Não pode jogar junto, é dois perebas, sou eu e a Isso Amêndola aí. na Sérgio. Os Isso caras aí. tomaram de 10-0 pra Casé TV, rapaz. E nesse Até hoje eu caso não tem superei. quem corra pra eles, né? Porque o Vasco tem 2 garotos muito jovens fazendo a volância hoje, que é o Hugo, que e era o Matheus. passagem do Flamengo, Atlético Paranaense, o Hugo Moura. Mas não é e- tão jovem, né? É, Ah, ele deve ter uns 23, 20, Mas já tem uma 22 anos. experiência. O Hugo, Não, é, o o Moura, Hugo ele já- é cascudinho, é E o malandro. Cocão, pô. E o Cocão correndo pra caramba aí, é um jogador Mas muito quem tem forte. dessa pode meiuca correr no pra Vasco eles. aí ainda? Esforza. Esforço é uma opção, Zé mas não marca Gabriel. tão bem. Zé Gabriel já é um jogador São mais defensivos, de mais né? marcação. Os próprios Souza. Jair. Souza tem o O Souza. Jair e o Paulinho ainda estão fazendo aquela transição do LCA, que eles tiveram o rompimento do ligamento do joelho e estão em transição. Deve voltar agora no segundo semestre. Não, mas tem o Souza, só botar o Souza. O Souza é craque, Então, pô. o Souza, a expectativa é de que o Souza comece a ganhar minutagem. Ele só tinha opção pra jogar 20 minutos no último jogo, por isso não viajou. Foi o único que não entrou, né? Dos foi o três único que... das contratações do que Coutinho. Mas Teixeira. ele podia jogar 20, não entrou, agora de repente pode 30. a gente pode Isso. jogar um tempo, talvez. Mas é melhor botar os 30 primeiros ou os 30 finais? Ah, eu prefiro começar já. Eu também acho que no caso do prefiro Souza... Porque aí começar. resolve o problema, É isso. descansa, Souza. e Se bota der bom, a- deu. Se der ruim, botaria ele com um dos garotos, né? Ou o Cocão ou o o Hugo. Hugo. O Vasco, pra dar um equilíbrio. Mas É, o o Vasco Souza tá mesmo com já falou que elenco prefere jogar de primeiro volante, então... E tem outro porém. O Thiago trouxe bem a informação sobre o Adson. Meio de semana o Vasco tem Copa do Brasil. Então tem que preservar E é esse um jogo atleta que importantíssimo. bom. tá... É Vasco e quem? É Vasco e Goianiense. Atlético Goianiense lá. Ah, mas aí o Vasco vai amassar. Vai estar bem, pô. Mas às vezes fazendo um bom resultado lá Já é pode. uma tendência de conseguir a classificação aqui depois. Fala galera do Vascão, reagindo esse vídeo top, créditos e agradecimentos ao SBT Esportes e aos donos da bola, Progress Tops, falaram muito bem do nosso Vasco. É aí pessoal, o que acharam da escalação do Vasco para esse jogo? Acredito que tá bem forte. Queria muito ver o Payet e o Coutinho juntos. Acredito que o Coutinho começa a titular e o Payet entra depois. Vamos ver. Rafael Paiva se mostrou ousado em algumas escalações. Vamos aguardar. Estou confiante. Acredito que o empate lá fora e um resultado. Bom, mas como estamos em campo neutro dá para buscar a vitória tranquilamente. Vasco tem time para isso. Torcer e buscar. Ficamos por aqui, galera. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha, comenta. Tamo junto. Saudações vascaínas.